Fala galera, beleza? E aí, vamos responder a pergunta de número 5 do nosso caso clínico 4? Bora lá então. Respondendo a pergunta número 5 do nosso caso clínico 4, deixo o caso clínico aqui para vocês. E aí eu pergunto, né galera, por que o paciente está apresentando ginecomastia? E aqui dou uma diquinha, ó, para vocês responderem, pedir para vocês tentarem estabelecer uma correlação entre o conteúdo de testosterona e estradiol na corrente sanguínea. Então, se a gente for olhar com atenção o nosso caso clínico, a gente vai ver que tanto um quanto o outro, eles estão elevados. Vamos lá então, galera, fazendo aqui uma explicação um pouco mais específica a respeito da interação entre LH e testosterona e do FSH e as células de Sertoli. Nos vídeos anteriores, que eu aproveito para deixar os links aqui na descrição, a gente viu, né, num quadro fisiológico, ou seja, em que não há testosterona exógena, num quadro dentro do esperado, vamos colocar assim, a gente vê o LH atuando nas células de Leydig e promovendo um aumento na produção, na liberação de testosterona. E a gente vê o FSH atuando nas células de Sertoli, aumentando a produção, a liberação de alguns outros hormônios, como por exemplo os ABPs, como por exemplo o estradiol, como por exemplo as inibinas. Vamos prestar atenção nessa questão da testosterona com o estradiol. Agora sim, então, dando uma explicação mais detalhadinha, mais legalzona aqui, ó. De novo, ó, quadro fisiológico. O que vai acontecer com a liberação de testosterona pelas células de Leydig? Olhem só, setinha verde, ó. Uma pequena parte migra para a corrente sanguínea e uma grande parte, galera, migra para o interior dos túbulos seminíferos. Então, inicialmente aqui para dentro das células de Sertoli, posteriormente lá para o lúmen. Beleza? Uma pequena parte da testosterona que migrou para as células de Sertoli vai ser convertida em estradiol. Por ação de uma enzima, atenção, quero que vocês lembrem muito bem dessa enzima aqui, chamada de aromatase, porque ela vai nos ajudar a entender a questão da ginecomastia. Só que, continuando a explicação, o que vai acontecer com o estradiol? Uma pequena parte desse estradiol cai na corrente sanguínea e uma outra parte volta para as células de Leydig, onde vai ser reconvertida em testosterona. Beleza? Qual é a função do estradiol, por exemplo, nas mulheres? O estradiol atua nas características sexuais secundárias das meninas, como, por exemplo, o aumento do tamanho das mamas. Dito isso, agora vamos para o nosso caso clínico. Esse nosso paciente, ele está utilizando muita testosterona exógena em longo prazo. Então, o que vai acontecer? A gente tem um alto volume de testosterona, uma alta concentração de testosterona no sangue. Lembra da enzima aromatase? Sabe onde a gente tem também a enzima aromatase? Em tecido adiposo. E sabe onde a gente tem muito tecido adiposo? Lá nas mamas. Então o que acontece, galera? Esse excesso de testosterona, quando alcança o tecido adiposo lá das mamas, uma parte desse excesso vai ser convertida em estradiol, vai ser convertida em estrógeno. E aí o que vai acontecer, né? Essas mamas, devido a esse aumento de estradiol, passam a apresentar características de mamas femininas. Então, né, o que significa gineco? Gineco significa mulher, mastia significa mamas. E aí, para fechar, deixei até uma figurinha aqui embaixo, né, galera? Vejam só, na figura da esquerda, a gente vê as mamas desse rapaz aqui, ó, com características mais femininas, vamos colocar assim, né, maiores, mais arredondadas. E na nossa figura da direita, a gente vê as mamas aqui sem aquelas características mais femininas. E essa questão aqui, vocês conseguiram matar? Já tinham ouvido falar nessa tal da ginecomastia? Então lembrar, tá, galera, que lá nas glândulas mamárias, assim como nos túbulos seminíferos, né, especificamente nas células de Sertoli, a gente também tem aromatase, que converte testosterona em estradiol, como a gente bem pôde ver. E qual que é a questão, né? E lembrar que o estradiol é um hormônio que está envolvido nas características sexuais femininas. Então esse excesso de testosterona do nosso atleta foi o principal causador da ginecomastia. Espero que vocês tenham matado, galera. É isso aí. Um abração.